Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer falar com vocês aí nessa manhã e eu quero dizer a vocês que nós estamos aí ansiosos, né, por essa volta das aulas presenciais, a previsão de que na outra semana a gente já comece com essas aulas presenciais e nós estaremos juntos para conversarmos um pouco, mas nós seguimos o nosso currículo proposto para esse ano em Geografia. Nós já temos uma ideia daquilo que é importante para o ano que vem e a gente está, de uma forma bem enxuta, trabalhando esse conteúdo para que você tenha acesso à informação, àqueles conteúdos que são importantes lá na frente no ensino médio. Então nós em Geografia e com certeza as demais disciplinas estamos trabalhando para minimizar esse impacto nas questões curriculares, né? Então, nós montamos um currículo para esse período de pandemia e nós estamos trabalhando ali em cima. Então, o nosso conteúdo de Geografia é um conteúdo que tem muita atualidade, é um conteúdo muito interessante e antes das férias, nós já estávamos falando sobre o continente europeu. No ano passado, nós falamos sobre o continente americano e esse ano nós terminamos a América Central e a América do Sul no primeiro bimestre. Então nós já falamos do continente americano, nós estamos terminando o continente europeu, então nós vamos estar falando sobre África, Ásia, mas vamos dar um foco em Índia e China também, ainda nesse período do segundo semestre. Bem, nós estamos falando aí do continente europeu. O continente europeu foi um continente muito marcado pela Segunda Guerra Mundial. Até porque o seu território foi totalmente, devastado pela guerra. A guerra estava acontecendo aqui, então alguns países eles ficaram totalmente devastados com a guerra. A Alemanha, ela teve em seu território a construção do maior símbolo da Guerra Fria, que foi o Muro de Berlim. Então você tinha um país que era oriental, influência do lado socialista, seu lado ocidental, influência do capitalismo, do capitalismo. Bem, você sabe que depois da Segunda Guerra o mundo ele se torna um mundo bipolar. O que é isso? O mundo ele é dividido sobre a influência de duas superpotências e essas superpotências elas vão ter uma influência no seu sistema, da implantação de um sistema político-econômico sobre as demais nações. E aí você vai ver que a antiga União Soviética, oriental aqui, defendendo o socialismo. E aí você tem o lado ocidental, liderado pelos Estados Unidos, defendendo o capitalismo. E aí, no final dos anos 80, lá 89, 90, 91, você tem aí a queda da União Soviética, ela é extinta. Por quê? Porque eles investem muito em armas e munições, na questão bélica, e os Estados Unidos começam a investir em tecnologia. Então, a União Soviética, ela vai, na verdade, tentar mover, mas ela não vai conseguir, porque ela vai encontrar entraves nesse novo sistema mundial. Num sistema capitalista, é interessante a gente lembrar disso, prevalece a tecnologia. E aí a gente está vendo isso hoje, no nosso dia a dia. E na época que existia a União Soviética, ela foi, na verdade, vencida por esse entrave da burocracia, da questão da falta de competitividade no mercado mundial. Bem, hoje nós estamos falando aqui do leste europeu. Esse leste europeu ele vai ficar, na verdade, a parte oriental da Europa, ela vai ficar um pouco para trás da Europa ocidental. E aí é interessante a gente ver o que aconteceu aqui nesse período, nesse momento, nessa região aqui. Bem, aconteceu que alguns países, e aí a geografia ela é uma disciplina muito importante porque ela é muito atual. Então, hoje, o formato do globo terrestre é esse, a divisão dos países é essa.
Mas nós não podemos afirmar que isso será para sempre, ou até quando isso será. Porque o mundo ele vive de conflitos religiosos, políticos, e isso levando à independência de alguns países, né? Ou, de repente, de alguns países dominando outros, perda de território, ganhos de território, e você vai ver que a configuração ela pode mudar. E isso aconteceu aqui nessa parte da Europa, do leste europeu, né? Da Europa oriental. Bem, havia, na verdade, uma região situada aqui no sudeste da Europa, e essa região é chamada de Balcãs. Por quê? Porque lá é um nome histórico, mas também um nome geográfico, por conta da questão da cordilheira dos Balcãs, né, dessa região. E o que vai acontecer é que essa região ela vai ser uma região de grandes conflitos, né, religiosos, políticos, e vai trazer, na verdade, a formação de outros países. Então, ela é situada no sudeste da Europa, né? A região dos Balcãs ela é um nome, como eu disse, ela é histórico, e é a região que engloba a Albânia, Bósnia, Bulgária, Grécia, Macedônia, essa região aqui, né, que a gente está falando. Então depois você vai ver a formação de Estônia, Letônia, Lituânia, você vai ver a formação dessa região, e que nós veremos isso também no capítulo seguinte. Mas na verdade, o que vai acontecer? Essa região dos Balcãs, ela é caracterizada por transformações que foram ocorridas ao longo da história em seu território, né? Essa região é de um regime comunista, né, instaurado nos países sob a influência da União Soviética, como eu falei, e culminaria na dissolução de um dos maiores países da região, que é a antiga União, que é a antiga Iugoslávia. Então, um país ele vai se desintegrar e ele vai formar outros países, né? E é nessa redefinição de fronteiras, com a independência desses países citados acima. Então, você vai ver que existia um país, que era a Iugoslávia, na antiga União Soviética, né? E esse país ele vai se desintegrar, formando outros países. O interessante é que o estabelecimento desses novos territórios, durante a década de 1990 até 2000, foi acompanhado de muitos conflitos. E esses conflitos eles eram decorrentes de disputas territoriais, divergência étnica, religiosa, cultural. Mas esses conflitos também eles foram tidos por questões de opressão do Estado, né? Provocando a morte de milhares de pessoas, fluxos de refugiados para outras regiões da Europa e para os demais países. Então você vai ver que um país se desintegra, forma outros países. Automaticamente, cada região tem sua cultura, né? Imagina o Brasil, que é um país de dimensão continental. Se esse país se desintegrar, você vai ver que existem várias culturas dentro da cultura brasileira. E isso só para a gente entender um pouco disso. E essas culturas, questões religiosas, étnicas, isso pode gerar sim alguns conflitos, né? Então, a grande diversidade étnica dessa região dos Balcãs, né, ela não deixa de ser uma riqueza cultural, com certeza. Nós podemos identificar isso aqui, é uma riqueza, mas também uma questão que gera muitos conflitos, né? Essa questão de hábitos e costumes. Então, entre os aspectos mais interessantes, é que a gente vai ver que na Sérvia existem aí 2 alfabetos oficiais, fora os dialetos, fora os outros diversos idiomas, né, de cada comunidade. Bem, essa é a parte geral do que nós estamos falando aqui dessa região do leste europeu. Mas existe ainda uma outra situação, e nós estamos falando também nessa parte do conteúdo, que é a comunidade dos estados independentes, a formação desse bloco, né? Lembra que nós falamos disso lá em globalização. Então, os 3 países que foram os grandes, os mais importantes na formação
desse bloco, eles eram muito importantes também no período da extinção da União Soviética, que foi a Rússia, a Ucrânia, tá aqui, né? Rússia, Ucrânia, e aí a gente vai ver e Belarus, que são também importantes países hoje na economia mundial. A Rússia, nós vamos falar dela especificamente na próxima aula, né? Uma coisa interessante é que essa formação da comunidade dos estados independentes, eles tinham um objetivo, né? É uma organização confederativa que visa manter a unidade e a soberania dos estados membros com certa autonomia política e econômica. Parte de seus membros, né, localizam-se na Europa, que são parte do continente asiático, né? Mas a Letônia, Estônia e Lituânia, eles não aderiram, tá aqui, né? Essa parte aqui, ó, e eu vou dar o mapa para vocês identificarem depois na atividade, eles não aderiram à CEI. Então eles foram adeptos e foram adotados, né, pela União Europeia. Bem, durante o regime socialista, as economias do bloco oriental, elas se fortaleceram baseado no sistema de reforma agrária realizada a partir de 1917, para ter o controle total dos setores agrícola e industrial. Interessante que eles se tornaram até autossuficientes, independentes do comércio com os países capitalistas, porque a intenção era essa, né? Era não depender de países capitalistas. E eles até conseguiram. Esse sistema então promoveu a coletivização das propriedades agrícolas, eles passaram a ser controlados pelos governos e assim criaram as cooperativas de grandes propriedades privadas, denominadas colcloses, que vai estar na sua atividade. São fazendas altamente mecanizadas e gerenciadas diretamente pelo governo. São as chamadas sovkhlozes. Para controlar essa produção agrícola, né, é interessante você saber disso, e aumentar o excedente. Lembra que nós falamos que no sistema capitalista, quem detém o controle da produção, dos meios de produção, é o Estado. Só que isso gera um problema. Qual o problema? A burocratização e a falta de competitividade. Quer dizer, o controle do Estado sobre todos os ramos da economia e da política soviética consolidou num enfraquecimento, né, e também numa enorme estrutura burocrática governamental. O Estado não tem como gerenciar tudo. É muita burocracia. Então, o controle do Estado nos meios de produção, nas tomadas de decisão, eram muito demoradas. E no mundo hoje, tudo é muito rápido. Né? A informação é muito rápida, a produção, porque o consumo é muito rápido. E há um varejo muito grande no consumo mundial. Então, quanto mais burocracia, menos competitividade, porque o mundo atual é rápido, né? Então, os países membros da CEI, eles apresentavam um sistema produtivo, né, pouco diversificado e tecnologicamente atrasado. Muitos setores produtivos desse bloco tiveram de se adaptar à estrutura competitiva do mercado internacional. Ou seja, eles tinham uma política de produção, mas que estava na contramão do comércio internacional. Lembra que nós estamos falando de um comércio global, né? Então a conversão da economia planificada para uma economia de mercado provocou então um aumento, né, de desemprego. E aumento de desemprego por conta atingindo mais as famílias mais desfavorecidas. Isso também acontece no mundo global, com certeza, mas hoje o que acontece? Produtividade e tecnologia é o que comanda o mercado comum mundial, internacional. Quando você tem uma economia voltada para a burocratização,
automaticamente você vai ter um entrave aí na entrada desse sistema. Então, aqui a gente encerra essa parte do continente europeu, falando do continente, sua parte ocidental, e falamos da sua parte oriental. E aí, na nossa próxima aula, nós estaremos já falando sobre alguns países chaves nessa economia global. Tá? Nós vamos tentar trabalhar de forma bem enxuta para que esses vídeos te ajudem na hora da sua prova, e também você pode guardar em arquivo para que no ano que vem, se você precisar, você pode ter acesso a esse conteúdo, tá bom? Um abraço para vocês. Esse vídeo daqui a pouco está no seu grupo e a gente vai poder comentar lá no grupo informação sobre o que você precisar, tá joia? Um abraço, ficam com Deus e um bom final de semana para vocês. Tchau, tchau!